Bora, pessoal. A aula de hoje nós vamos ver o seno e o cosseno na circunferência trigonométrica, ok? Então a gente vai falar primeiro da circunferência trigonométrica em si, da consideração dos eixos, e depois nós vamos falar de cada um, no ângulo de 30, 45, 60 e dos pontos de eixo, beleza? Em todos os quadrantes. Bora comigo. Bom, para a gente começar, eu vou colocar aqui a nossa circunferência trigonométrica. Então, de 0 a 360 em graus e em radiano, 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Na nossa circunferência trigonométrica, então, eu vou fazer a marcação de um ponto qualquer. Por enquanto, nós vamos falar no primeiro quadrante. Depois, a gente vai extrapolar para todos os quadrantes da circunferência trigonométrica, ok? Então, a ideia aqui é a seguinte. Está aqui o meu ponto. Embora ele esteja sobre a circunferência trigonométrica, porque o que nos interessa agora é a questão da marcação angular, a gente não pode esquecer que esse ponto está associado, além da circunferência trigonométrica, a um plano cartesiano. E como todo ponto no plano cartesiano, ele tem uma coordenada XY, ok? Então, como que a gente faz isso? A partir do ponto, eu vou fazer a projeção sobre o eixo X, eu vou fazer a projeção dele sobre o eixo Y, está aqui a coordenada X e a coordenada Y do nosso ponto, ok? Percebam que aqui dentro nós temos um triângulo retângulo, e eu posso garantir que ele é retângulo, primeiro, porque os eixos são ortogonais, eles são perpendiculares, e aqui a projeção paralela ao eixo Y, então esse triângulo é retângulo nesse ponto. Legal? E aí a gente vai lembrar aqui o seguinte, no triângulo retângulo, quando a gente tem cateto oposto sobre hipotenusa, eu estou falando do seno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno do nosso ângulo. Lembrando que a nossa hipotenusa, ó, ela vale 1. Por que ela vale 1? Porque do centro a qualquer local da borda da circunferência é o raio. E a circunferência trigonométrica tem raio unitário. Beleza? Então, nós temos aqui o seguinte. Em relação ao ângulo alfa, esse é o cateto oposto. Em relação ao ângulo alfa, aqui embaixo, nós temos o cateto adjacente. Ok? Bom, o cateto oposto, então, ele corresponde à medida sobre o eixo Y. Então, é a ordenada do nosso ponto. Enquanto o cateto adjacente é o pedacinho marcado sobre o eixo X, é a abscissa do nosso ponto. Lembram disso? X é a abscissa, Y ordenada do ponto. Beleza? A gente fala, então, que o eixo Y, como ele fica oposto ao ângulo alfa, então ele é responsável pelos senos dos ângulos. De forma análoga, pensa comigo aqui, ó. Se eu tenho sobre o eixo X o cateto adjacente ao ângulo alfa, então o eixo X é o eixo responsável pelos cossenos dos ângulos. E a partir de agora, então, ao invés da gente pensar na coordenada XY, nós vamos pensar em coordenada cosseno, seno. Essa é a justificativa daquele comentário que nós já havíamos feito, que o eixo X é o cosseno e o eixo Y é o seno do nosso ângulo. É justamente por causa desse triangulinho retângulo que a gente tem ali dentro. Tá legal? Então agora vamos entender a projeção do 30, 45 e 60 e de onde que surgiram esses valores da nossa tabelinha cantada. Tá? Por que o seno de 30 é meio, o cosseno é de 3 sobre 2 e etc. Ok? Então tá lá. Fiz aqui uma marcação sobre a minha circunferência trigonométrica e na hora que eu fui medir esse ângulo, eu percebi que ele equivalia a 30 graus. O que eu sei agora, então, a partir da coordenada desse ponto? Bom, se todo ponto tem coordenada XY e a partir de agora eu vou ler cosseno, seno, na hora que eu pensar na projeção desse ponto, eu tenho aqui o seguinte, e reparem como que na abertura de 30 graus, eu ocupo exatamente a metade do eixo Y, né? No primeiro e no segundo quadrante. Ok? Então, eu tenho aqui o seguinte, coordenada X, raiz de 3 sobre 2, coordenada Y, 1 meio.
Então, na hora que eu penso na coordenada, raiz de 3 sobre 2 e 1 meio, aqui está escrito que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 é 1 meio. Cosseno, seno. Beleza? E aí a gente vai ver quem é o 30 graus do segundo quadrante, do terceiro e do quarto já já. 45. Quando a gente pensa na abertura de 45 graus, ela pega exatamente no meio da circunferência aqui do primeiro quadrante, porque daqui até aqui não é 90 graus? Então 45 graus é exatamente a metade. Então na hora que a gente pensa na abertura de 45 graus e faz a projeção do ponto, eu tenho que esse catetinho tem exatamente a mesma medida desse, né? Que seria o meu catetinho X aqui, correspondente a X e ao Y, porque ele pegou no ponto central do primeiro quadrante, então a projeção em X e Y vai ser igual, e é por isso que nós temos que o seno e o cosseno de 45 graus é igual, porque a medida dos catetos é a mesma. A formação do nosso triângulo retângulo aqui dentro, ó, ele seria um triângulo retângulo isósceles, ok? Em que um cateto é igual ao outro. Então, a nossa coordenada, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, está dizendo para a gente que o cosseno e o seno são iguais. E ambos valem raiz de 2 sobre 2. Beleza? O ângulo de 60 graus agora está lá, ó, abertura de 60. Na hora que a gente marca a projeção do ponto, reparem que agora eu ocupei a metade do eixo X como a projeção X do ponto. E a coordenada Y, se a gente prestar atenção, ângulos complementares, né? O seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Então, na hora que eu vou pegar a coordenada do ponto de 60, ela é exatamente o contrário da de 30. Ok? Por quê? Porque 30 graus e 60 graus são ângulos complementares. Então, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. O mesmo vale para o ângulo de 45. O complemento de 45 graus é 45 graus. Então, o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Olha lá. Beleza? Bom, cosseno e seno de 30, 45 e 60 graus. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos extrapolar o ângulo, o primeiro quadrante, e agora a gente vai trabalhar 30, 45 e 60 no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Então, agora vem uma observação super importante aqui para a gente, tá? Por exemplo, vamos mudar aqui. Primeiro, vamos lembrar quem são os nossos quadrantes. De 0 a 90 graus, não é isso? Primeiro quadrante. E no sentido anti-horário, enumeramos os outros. Então, está lá o segundo, o terceiro e o nosso quarto quadrante. Vale a pena também a gente lembrar dos sinais de cada quadrante, porque isso vai ser mega importante na hora de fazer o seno, cosseno e a tangente dos ângulos de 120, 150, 240, enfim, dos ângulos de 0 a 360 graus. Aí, na hora de trabalhar com o ângulo que está no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, eu tenho que lembrar dos sinais de cada um. Então, vamos lembrar. Então, da origem para a direita, eu tenho x positivo. Da origem para a esquerda, eu tenho x negativo. Ok? No y, da origem para cima, o y é positivo. Da origem para baixo, o y é negativo. Então, a gente tem aqui o seguinte. No primeiro quadrante, o x é positivo e o y positivo. Significa que o cosseno e o seno são positivos para todos os ângulos de 0 a 90 graus. Entendeu? No segundo quadrante, o x ficou negativo e o y positivo, o que significa que ângulos de 90 a 180 graus, tipo 120, 135, 150 graus, eles vão ter o cosseno negativo e o seno positivo, porque eles ocupam o segundo quadrante. Ok? Ângulos que estiverem lá no terceiro quadrante, ó, eles têm x negativo e y negativo. Então, eles têm o cosseno e o seno negativos. Ângulos como de 180 a 270, então ângulos como 210, 240, 225, ok? Quarto quadrante, então agora eu estou falando de ângulos variando de 270 a 360 graus.
300 graus, 310, 335, qualquer ângulo entre 270 e 360 graus, tem o cosseno positivo e o seno negativo por causa do sinal x e y do quarto quadrante. Ok? Então aqui vale a pena a gente lembrar um pouquinho daquela parte do estudo de função, do plano cartesiano e considerar os sinais de cada quadrante também para a nossa trigonometria. Valeu? Vamos continuar. Estes coordenados na circunferência trigonométrica, então, todo ponto nós já sabemos que eles vão seguidos cosseno, seno. Então agora a gente vai aprender a identificar com que ângulo notável aquele ângulo maior que 90 graus se identifica. Ok? Então vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Aí para isso eu pensei aqui o seguinte, 120 graus. A gente tem que determinar um referencial. Sabe por quê? Porque olha só, se aqui é 90 graus e aqui é 180, se eu considerar 90 graus, para 120 passou 30. Mas de 120 para 180, falta 60. E aí, com que ângulo o 120 se relaciona no final das contas? Ele tem a ver com o ângulo de 30 ou ele tem a ver com o ângulo de 60? Como que a gente vai identificar isso então? Ok? Guardem no coraçãozinho de vocês que o nosso referencial principal é o eixo X. Então, na hora de eu pensar com que ângulo que esse grau se relaciona, 30, 45, 60, a gente vai ter como referencial sempre o nosso eixo X. O eixo X é sempre o eixo de referência. Então, quando você pensar num ângulo que estiver aqui, ó, no primeiro quadrante, você tem que pensar o seguinte, quanto que passou de zero? 30 graus, 45, 60, então a partir de 0 graus abre 30, abre 45, abre 60, não importa. Já se o meu ângulo estiver aqui ó, no segundo quadrante, por exemplo, o 120, 150, a perguntinha que vocês vão se fazer é quanto que falta para eu voltar para o eixo X? Ou seja, quanto que falta para 180 graus? Ok? Então, 120. Quanto que falta para 180? 60. Ah, então ele tem o seno, cosseno e a tangente em valores absolutos igual ao ângulo de 60. Tá? Estou no quarto quadrante agora. Por exemplo, 210 graus, 240. A perguntinha que a gente vai fazer é quanto que passou de 180. E no quarto quadrante, quanto que falta para 360 graus. E quando você responder uma dessas perguntas, você vai saber com que ângulo notável que aquele grau se relaciona. Ok? Vamos voltar para a ideia inicial aqui, então, olha. Quando eu penso no ângulo de 120 graus, ele tem seno, cosseno e tangente equivalente ao ângulo de 60. Quando eu pensar no ângulo, por exemplo, 225 graus, 225 está no terceiro quadrante, de 180 para 225 passou quanto? Isso aí, 45 graus. Então, 225 vai ter o seno, o cosseno e a tangente equivalente ao ângulo de 45 graus, respeitando o sinal daquele quadrante, ou seja, vai ter o cosseno e o seno negativos. Ok? Então, o tempo todo a gente vai ter que lembrar que o nosso referencial é sempre o eixo X. E aí agora, no próximo vídeo, vocês vão ver comigo seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 graus do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto quadrante, do 45, do 60, e a gente vai entrar agora então no seno, no cosseno dos ângulos de todos os quadrantes, de 0 a 360 graus. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijo, beijo!